A ovelha, tanto a ovelha como a dracma e o filho, todos eles se perderam, foram encontrados, e houve festa, celebração quando foi encontrado. Então a origem é a mesma, da mesma história que Deus, através de Cristo, quis reprisar para nos enfatizar a respeito da salvação, do resgate, daquilo que Cristo faz por nós. Amém? Eu quero ler a primeira parte do versículo sobre a ovelha, que diz assim: então, verso 3, lhe propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando, põe sobre os ombros e volta cheio de júbilo. Eu preciso pensar com vocês a respeito dessa primeira parte que trata da ovelha perdida. A ovelha, ela é um animal de características muito dócil. E quando se trata de que a ovelha perdeu, a gente precisa entender, ou pelo menos pensar, como é que uma ovelha se perde. Eu morei em casa de recuperação nos meados de 2000, 98 a 2000, e lá tinha muita ovelha. No meu tempo tinha ovelha, rebanho, algumas ovelhas, não muitas, mas algumas. E essas ovelhas faziam parte do tratamento que a casa oferecia aos alunos. Esse rebanho, além dele servir para alimentar também, na época certa, servia como tratamento. Fazia parte do treinamento, do tratamento, da recuperação de todos os alunos. Sempre as pessoas que chegavam ali, as mais novas, passavam alguns dias, um dos obreiros escalava um irmão todas as manhãs saíam as escalas do serviço, e ninguém tinha um serviço fixo. E durante algum tempo eu cuidei das ovelhas, assim como todos os outros que estavam ali devem ter experimentado. Então você saía com ali 20, 30 ovelhinhas daquela e ia para um canto, escolher um pasto. Você pegava um pedaço de pau, a gente chamava de cajado, e ali por ali ficava a manhã inteira. Você podia levar uma Bíblia, você podia levar um livro, só que você não podia descuidar. Naquela época eu entendi como é que uma ovelha se perde. Porque eu fiquei pensando sobre a posição do pastor, do dono das ovelhas. O dono, o senhor das ovelhas, ele tem mais 99 que ficou. Então ele abre mão de 99 para procurar uma que se perdeu. Assim, olhando pelo lado financeiro, monetário, não é tão lucrativo, porque ele pode correr o risco de, conforme ele deixar essas 99, uma fera, um ladrão, ou outras também, porque se uma se perdeu, ele estando ali com o rebanho com 100 e uma se perdeu, quem garante que as outras 99 ficam lá? Uma ou duas não pode se perder também. Se uma se perdeu, ele estando por ali em algum ambiente, uma deu conta de se perder, como é? Quem garante que daquelas 99 que vai ficar lá, quando ele voltar, não vai estar faltando umas 3? Quem garante? Então, pensando pelo lado do Senhor e do pastor que cuida dessas ovelhas, ele tem que pensar, ele tem que entender que se ele sair, ele corre esse risco também. E a Bíblia diz que ele deixa as 99. Eu já vi muita gente cantando, e eu gosto demais de cantar o Eram 100 Ovelhas, né? Juntas no aprisco. O texto diz que ele deixou as 99, não foi no aprisco não, foi no deserto. Olha lá, leia. Agora, se nesse deserto tinha um aprisco, eu não sei, meu irmão, mas que elas ficaram no deserto, ficaram. O texto está dizendo que elas ficaram, olha lá, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca
da que se perdeu. Então as 99 ficaram no deserto e ele corria risco de perder algumas delas. Quando voltasse, ter surpresa. Mas mesmo assim ele vai em busca da que se perdeu. Olhando para o exemplo lá do meu tempo, eu percebi como que uma ovelha se perde. Sabe como uma ovelha se perde? Quem imagina? Pode ter várias hipóteses e pode ter mais algumas outras que você também deve saber. Mas aqui eu penso e vi com meus próprios olhos, uma ovelha se perde pastando. Uma ovelha se perde comendo, se alimentando, Carlão. Ela se perde comendo, ela baixa a cabeça, ela perde o senso do espaço geográfico. E à medida que ela caminha e come, caminha e come, caminha e come, ela perde a sensibilidade do local onde ela está, continua caminhando e comendo, caminhando e comendo, caminhando e se alimentando. E aí, quando ela ergue a cabeça, ela perdeu o tino e está longe do ambiente. E se o pastor não estiver por perto de olho, ele deixa ela embora e ela se perde. Então não foi o pastor que perdeu. O texto da palavra diz que a ovelha se perdeu. Veja de novo. Porque tem ovelha que se perde e depois sai e coloca a culpa no pastor. Não foi o pastor que perdeu. A Bíblia está dizendo a ovelha que se perdeu. Ela se perdeu sozinha. Ela saiu comendo um tipo de alimento aqui, outro tipo de alimento ali. Então você tem que, primeira coisa, prestar atenção no alimento que você está ingerindo e a forma que você está a se alimentando, a maneira e o ambiente que você está indo para comer, porque esse ambiente pode ser um ambiente onde você vai se perder. Porque a ovelha se perde pastando. O pastor vai, põe no ombro, traz de volta, cura as feridas, está machucado, e coloca de novo no rebanho. E a Bíblia diz que indo ele para casa, reúne os amigos, os vizinhos, e diz assim: se alegrem comigo, eu achei a minha ovelha. A segunda parte da parábola é sobre a dracma que uma mulher perde. Veja o verso 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, que achei a dracma que eu tinha perdido. A ovelha se perde se alimentando, se perde pastando. É necessário cuidar aquilo que nós estamos comendo, porque mesmo comendo, nós corremos o risco, mesmo estando alimentado, podemos estar perdidos. Se a ovelha se perde assim, ela se perde por displicência. Ela se perde por descuido. A ovelha se perde por descuido. Mas a Bíblia vai tratar de da história da mulher que perdeu uma dracma. Tinha 10 moedas e perdeu uma. Essa ela perdeu dentro de casa. A dracma, especificamente aqui nessa parábola, quer retratar valores perdidos. Valores perdidos. O dinheiro, a dracma, ela tem um peso de valor. São valores que nós perdemos dentro de casa, dentro do nosso ambiente familiar. Valores que nós não cultivamos, não cuidamos e acabamos perdendo. A ovelha, eu creio que foi por descuido ou por displicência, mesmo se alimentando. A dracma
como que a mulher perdeu a dracma? O texto é sugestivo porque diz o seguinte: que para ela encontrar, o que ela teve que fazer? Acender uma luz. Acendeu a luz. Farol. Se fosse hoje, ela ia ligar a luz da casa toda, a elétrica, pegar a lanterninha. Mas ela não fez só isso. Acendeu uma candeia, diz a Bíblia. O que mais? Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Pegou uma vassoura. Pegou uma vassoura boa, varreu a casa e procurou, cantinho por cantinho. A Bíblia diz: procurando diligentemente. Tirou as coisas do lugar, tal, arrumou. Então eu entendo aqui como é que se perde uma dracma, como é que se perde os valores dentro de casa. Se a ovelha foi por displicência e descuido, a dracma foi por causa da desorganização, porque ela precisou varrer, ela precisou arrumar, tirar coisa do lugar, estava tudo desorganizado. Quando a casa está com um ambiente muito desorganizado, a gente começa a perder os valores dentro de casa. Isso é verdade, é na minha, é na sua, é na de quem quiser. A gente tem que cuidar da organização espiritual, mental, psicológica, física, espiritual, financeiro, porque senão a gente vai perdendo valores que nós tínhamos e que eles vão com o tempo se perdendo dentro da nossa própria casa. Valores como pai, valores como filho, valores como marido, valores como mulher. Valores que outrora você tinha que hoje você não sabe onde está mais. Por quê? Porque desorganizou a mente, desorganizou a casa, desorganizou os princípios disciplinares que regem uma família. E aí hoje você está com a casa acabada, você está com a casa derrotada. Às vezes muitos de nós estamos sofrendo por causa disso. Por quê? Porque desorganizou. E para colocar o negócio em ordem, luz. Coloca luz na casa. Luz é a palavra. Vem com a candeia. Começa a colocar luz nessa desorganização que você anda vivendo espiritualmente, em outras áreas também financeiras, espirituais. Vamos começar a colocar luz nesse ano de 2022 no ambiente nosso, próprio nosso, para poder recuperar valores que ainda estão lá. Tem coisa boa, tem valores familiares, pessoais, seu casamento, coisas que você já perdeu ou está perdendo, mas que ainda tem tempo de recuperar, dá tempo de voltar, dá tempo de ir atrás, dá tempo de ligar a luz da palavra e sair diligentemente à procura com uma vassoura boa, fazendo uma faxina espiritual dentro da nossa própria alma, dentro do nosso próprio espírito, e trazer de volta valores que já foram muito bons, que estão perdidos e que pode ser resgatado. Depende de você. Incrível. Essa mulher, ela só participa para as amigas delas depois que ela encontra. Existem valores em nós, irmãos, que as pessoas não conseguirão nos ajudar. Existem valores perdidos na nossa vida que pessoas, por mais amáveis e amigas e idôneas que sejam conosco, elas não terão capacidade nem espiritual, nem mental, nem financeira, nem de outra ordem, não vão conseguir nos ajudar. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai criar caso, intriga, brigas no momento de crise. A gente precisa entender que foi quem perdeu fui eu, a desorganização foi culpa minha, e eu preciso organizar a casa, colocar a casa em ordem para que os valores sobressaiam. Porque quando só o fato de mexer, tirar um sofá de um lugar, tirar um estante do outro, remover um lugar, uma coisa do canto, você já começa a achar coisa que estava perdida lá dentro. Quem já foi dar uma organizada na casa aqui e achou um objeto que estava perdido, que você cansou de procurar e não achou, depois quando você foi organizar, apareceu? A maioria de nós. Porque a organização traz a luz. Vem com a luz.
luz, vem com a clareza. Aí a gente começa a colocar as coisas, os pingos nos is, a luz faz brotar os valores que estavam perdidos, esquecidos dentro da própria casa. E aí depois que ela acha, aí ela pode convidar. E eu aprendo aqui outro negócio, outra coisa importante, que eu devo convidar as pessoas depois que as pessoas para participar da minha alegria. Olha para mim, uma palavra séria para você. Nem todos vão participar dos momentos de organização na sua vida. Mas depois que você conseguir organizar, os momentos de celebração as pessoas podem participar. Porque muitas pessoas no ambiente da desorganização, elas vão complicar o ambiente e vão atrapalhar a sua mente, a minha mente. Tem gente que você pode convidar para ajudar. Se essa mulher chamasse alguma outra lá para ajudar a achar, encontrar, talvez chamasse uma mais desorganizada do que ela e não daria conta. Então ela encontra primeiro, aí depois que ela encontra, fala: encontrei, vem para cá se alegrar comigo. Não são todas as pessoas que devem participar dos processos difíceis e duros da nossa vida. Não são todas as pessoas que devem participar dos processos doloridos e de perdas da nossa vida. Mas elas poderão participar depois das nossas vitórias, da nossa celebração. Eu quero anunciar para você de forma profética que está chegando um tempo de celebração na minha vida, na vida da igreja, e vocês todos estão convidados para participar. Fala para quem está do seu lado, fala: está chegando um tempo de celebração na minha vida e eu vou te convidar para participar. Fala. Vai chegar um tempo de celebração na sua vida, aí você vai poder convidar suas amigas, seus amigos para participar. Vai ter festa no Arraial. Aguarda, porque vem vindo coisa boa aí, e na hora da coisa boa eu vou te avisar. Pastor, e agora? Por enquanto estou procurando, irmão. Por enquanto estou com a vassoura. Por enquanto estou com a lanterna acesa. Joelho no chão. Não são todos que participam desse ambiente árduo e duro da vida das pessoas. Mas dos momentos de celebração estão todos convidados. Sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está removendo o caos e vai virar a mesa para louvor da glória de Deus. Creia o diabo ou não, creia os contendeiros ou não, creia o fofoqueiro ou não, creia qualquer coisa, creia o crente ou não, as amigas, porque as pessoas que foram convidadas foram amigas, não é inimigo. Os amigos crendo ou não, não é culpa dos amigos. Amigos às vezes não creem também. Eu só vou chamar os amigos depois que eles veem o negócio, porque tem amigos que é amigos e é verdadeiros, mas eles são limitados na fé e não conseguem compreender o período em que as coisas estão perdidas. Quem me entende aí, dá uma glória a Deus. Está vendo porque você não deve participar tudo para as pessoas? Porque as pessoas não vão entender. Você não vai culpar as coisas. Você não precisa culpar não, porque tem gente que não entende, irmão. Não compreende e ainda vai ajudar a piorar o processo. No anseio de querer ajudar, transtorna mais. Então, calma. Pega uma vassoura boa hoje nesse culto. Pega uma lamparina boa nesse culto. E vai cantinho por cantinho vasculhar a sua vida, a sua alma, a sua casa espiritual. Porque tem coisa boa chegando. Os valores que você tem perdido dentro de casa são valores familiares. Coisa boa que você perdeu aí, está fazendo falta para você, dá tempo de você resgatar ainda. Eu profetizo isso. Vem um tempo de resgate, vem um tempo de restauração para a sua vida, na autoridade do nome de Jesus. O texto conclui a parábola falando do filho. Se a ovelha perdeu por displicência, pastando, se alimentando, a dracma perdeu por desorganização, o filho perdeu-se por orgulho. O filho se perdeu por orgulho. Porque filho é filho. Filho tem a intimidade do pai. Filho é diferente de ovelha. Filho é diferente
diferente de ovelha. Eu já vi uma vez na internet um post assim: a ovelha não volta por causa do olhar das 99 que ficaram. Isso é a maior lorota que contaram na internet. A ovelha não volta porque o pastor não foi atrás. Não é isso não. O pastor vai atrás de ovelha, atrás de filho não. O máximo que o pastor vai é na porteira da fazenda, no caminho da estrada. Ovelha o pastor busca, filho o pastor espera voltar. Tem muito filho que está longe. Está se comportando como ovelha birrenta, querendo mimar, nanar, querendo uma madeirinha, mas você já está na fase da farofa. Você já é filho, já come arroz, feijão, tutu, pimenta. Agora você está querendo dar uma de mamadeirinha? Não. Filho é filho. Filho sabe voltar para casa. Filho saiu por orgulho próprio. Filho saiu porque questionou a autoridade da casa. Filho saiu porque questionou a autonomia. Filho saiu porque não deu conta de dar o braço ao pai e falar: pai, eu sei que eu preciso da sua ajuda, e o teto da sua casa, a autonomia da sua casa me abençoa. Eu quero estar aqui. Ele tanto não valorizou e foi orgulhoso que quando ele estava no chiqueiro, numa terra longínqua e distante, perdeu-se com as meretrizes, a prostituição, gastou-se toda a sua herança, e agora num chiqueiro, atolado na lama, no pecado, acusado, condenado, ele lembrou, falou assim: rapaz, na casa de meu pai até os empregados tem pão quentinho à mesa. O que é que eu estou fazendo aqui? Então ele entrou em si. Às vezes o filho tem que dar uma volta longe da casa do pai para ele cair em si. Mas quando ele voltar, as portas estarão abertas. Quando ele volta, o Senhor, o Pai, sempre estará com portas abertas. Porque filho, o pai espera voltar. Ovelha não. Ovelha, ela é meio displicente, ela se perde pastando, então a gente tem que correr atrás e recuperar ligeiro. Agora filho não, filho tem identidade de filho. Filho é discípulo, e discípulo desalinhado a gente espera voltar. Ele cai em si, porque ele conhece aquilo que é bom na casa do pai, e uma hora ou outra ele vai comparar aquilo que era de bom na casa do pai com o chiqueiro que ele está. E ele, fazendo essa comparação, ele faz o caminho de volta. E ao chegar, ele recebe beijo, recebe abraço, recebe carinho, e é feita uma grande festa. Filho tem lugar na mesa. Filho é filho. Então por isso que nós nunca podemos deixar iludir pelas artimanhas de Satanás de dizer que nós não somos filhos. Nós somos filhos. Teremos crises, teremos dificuldades uns com os outros. Ele estava em plena confusão com o irmão mais velho. Ele tinha tanta coisa para resolver com o irmão mais velho, que quando ele volta, o irmão mais velho não deu conta nem de entrar na festa, nem na casa. Mas o filho voltou. E quando ele voltou, o pai o abraçou. Eu tenho certeza que já tem muitos filhos nessa geração fazendo o trajeto de volta para casa. Eu sei que Deus está arrebatando seus filhos para o conforto da casa. Chegando lá, o pai restituiu, colocando um anel no seu dedo. Restituir a autoridade de filho, porque ele já tinha sido liberado, a herança já tinha sido entregue, ele nem herança tinha mais. Mas eu entendo que o filho
O filho. O problema não é o filho cair em si só, não. A questão não é só cair em si, a questão é reconhecer quando chegar. Veja o texto. Veja o texto, para você não dizer que eu estou pregando a minha palavra, estou pregando nada meu. Verso 12. O mais moço dele disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu seus haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 17. Vamos logo no verso. Aqui é o verso 17, caiu em si. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, terei com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Presta atenção, para aí e olha para mim. Isso aqui ele estava no ambiente do chiqueiro. Agora vamos ver o que ele fala na frente do pai. Arrependimento se repete. Repita comigo aí essa palavra. Fala assim comigo: arrependimento se repete diariamente. Arrependimento não é um fato isolado no seu ser no dia que você converteu, não. Arrependimento é diário. Se eu não viver uma vida de arrependimento dia após dia, eu não reconheço. Por isso tem muita gente que volta lá e tal, e começa a fazer coisas, porque ela não vive uma vida de arrependimento diário. Até se arrepende em algum momento, mas não continua se arrependendo. Esse rapaz vai repetir aqui. Vamos lá ver o que ele fala com o pai. Levantando-se, verso 20, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Presta atenção, olha para mim de novo. Ele vai repetir toda a história. Ele caiu em si lá e reconheceu. Ele vai, agora chegando ao pai, ele reconhece de novo. Mas antes dele reconhecer, veja o que o texto no 20 diz: que o pai teve compaixão. O texto diz aqui compadecido. Tem alguma tradução que diz compaixão aí? Tem, né? O pai teve compaixão. Presta atenção. O pai tratou ele com compaixão mediante a sua volta. Mas a celebração é só depois de reconhecimento. Acompanhe comigo o texto. Presta atenção que a festa só foi feita depois que ele reconheceu. Até então não tinha conversa. Por enquanto o pai está liberando perdão e compaixão. Agora a festa é só depois que ele reconheceu o que aconteceu. Tem muita gente que quer festa sem reconhecer o que fez. Quer celebração sem reconhecimento. Não existe. Não existe. Veja bem. 21. O filho disse: pai, olha a mesma historinha. Ele falou: pequei contra ti, contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestii-o, põe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque o meu filho estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. E começaram a se alegrar. A festa só aconteceu depois que ele reconheceu aquilo que, caindo em si, ele reconheceu no chiqueiro. Tem gente que reconhece só quando está no chiqueiro. Quando chega no ambiente da restauração, ele não reconhece mais. Isso aí se chama arrependimento parcial. Se arrepende porque está na lona e não vê saída. Mas quando está num ambiente de destaque e de honra, ele esquece do que se arrependeu e não confessa mais, não reconhece mais. Você precisa se arrepender quando está na lona, e quando você for honrado, continuar se arrependendo. Ele se arrependeu no chiqueiro e disse: pequei contra Deus, pequei contra meu pai,
pequei contra o céu e diante do meu pai, então não sou digno. Chegou lá no pai dele, o pai dele recebeu, beijou, abraçou, recepcionou bem, com compaixão, não mandou ninguém fazer festa, mas depois que ele reconhece, o pai inaugura a festa. Mas só há restituição mediante ao nosso reconhecimento. Só pode haver restituição mediante ao nosso arrependimento repetitivo. Eu preciso me arrepender hoje, eu preciso me arrepender amanhã, independente do ambiente que eu estou. Se eu estiver num ambiente desfavorável, de derrota, de fracasso, eu me arrependo. Se eu estiver num ambiente de glória, de vitória, de prosperidade, de provisão, eu também devo estar arrependido. Quem me entende aqui, diga glória a Deus. A ovelha se perdeu por displicência, se alimentando. A dracma se perdeu por desorganização da casa. O filho se perdeu por orgulho pessoal. Orgulho pessoal. Poderia ter ficado quieto. Poderia ter aguentado mais algumas coisas. Na vida a gente tem que engolir alguns sapos. Na vida a gente tem que engolir algumas coisas. Mas quem é orgulhoso, prepotente, quem tem o coração altivo, não aguenta uma palavra do contraditório. E aí resolve ir embora. E quando resolve sair debaixo da cobertura do pai, sabe que está trilhando um caminho desagradável. Essa é a palavra que eu tenho para você essa noite, como igreja. A gente precisa entender em que nível nós estamos, em que ambiente nós estamos. Você está aí numa condição de ovelha, meio displicente, se perdendo assim. Provavelmente sempre vai ter um pastor, alguém encostando sempre em você, porque Deus não deixa as ovelhas dele sozinhas. Se houve uma perda por descuido, por desorganização dentro de casa, é você mesmo que tem que encontrar. Nem as amigas você não deve chamar para mexer com isso. Chama só depois para comemorar. Agora é você mesmo que tem que colocar a casa em ordem, porque tem intimidade sua lá, tem coisas suas que são da sua relação pessoal, ninguém deve saber o que tem lá dentro, e você deve mexer sozinho nesse negócio, para não espalhar isso. Então vai lá para dentro da sua casa, pega uma vassoura boa, pega uma lâmpada boa, faça uma faxina boa, e aí depois que você estiver em pé, arrumado com a faxina, coisa boa, aí chama a gente para comemorar. E o filho da mesma forma, depois, por orgulho, depois que recaiu em si, lá no chiqueiro, repetiu a mesma história, reconhecendo o pai. Ele não foi lá mais para ser filho, ele foi lá para ser peão, desculpa a expressão, ele foi lá para ser funcionário. Falou: se o senhor me der um lugarzinho aí, no galpão dos funcionários, para dormir, para comer como eles comem, para mim está melhor do que o lugar que eu estava. Eu não vim aqui para querer nada, porque o que eu tinha o senhor já me deu e eu não tenho direito a nada. Então quando o filho volta, ele tem que reconhecer que ele não tem direito. O direito dele é de confessar, reconhecer que fez errado. Porque sair debaixo de cobertura espiritual é algo terrível, que as pessoas não estão valorizando muito isso. Pensa que isso é história de pastor. Pensa que isso é pastor legislando em causa própria, querendo pôr medo nas pessoas, nas ovelhas, nos filhos. Não é não. Isso não é pastor querendo aprisionar a ovelha não, e nem rebanho não. É porque a autoridade espiritual, cobertura espiritual tem peso sim na nossa vida, sim. Ló ficou rico só de andar com Abraão. No dia que ele resolveu andar por conta, ele foi parar em Sodoma e Gomorra. Toda a riqueza dele perdeu do dia para a noite. Aquele homem era rico e do dia para a noite ficou pobre, miserável, fugitivo. A mulher se tornou uma estátua de sal, e a única coisa que sobrou foi Ló e duas filhas virgens dentro de uma tenda. As filhas deram bebida forte para esse Ló, teve um incesto, nasceu duas gerações terríveis que quase acabou com Israel por causa dessa história. Tudo isso porque ele saiu de perto de Abraão, a cobertura de Abraão. Nós não podemos dar chance para o inimigo nos atacar em uma terra longínqua. Não fique longe, irmãos. Por mais problemas que nós temos e dificuldades que teremos, é muito melhor dentro da arca. É muito melhor dentro da arca. Noé com os filhos, nora
e a mulher de Noé. Já pensou? Uma sogra e 3 noras dentro de uma arca e um monte de bicho, animais de tudo quanto é espécie, e um sogro. Já imaginou, irmão? Que peleja, cheiro de urina, de xixi de animal, cheiro de fezes de animal. Mas era melhor do que lá fora, porque lá fora tinha corpo em estado de putrefação, boiando por cima da água do dilúvio, gente morta, tal. Então ali dentro estava preservado. Então o caos que vai se instalar aí fora, eu creio que é melhor estar lidando com os nossos problemas aqui do que estar lá fora correndo risco de morte. Não saia do seu ambiente de glória. E eu não estou dizendo isso a título de igreja local, eu estou falando de Deus, porque essa aqui é mais uma congregação, e não é ela a melhor e nem a pior. Tem várias igrejas que eu ou você pode congregar. Não estou dizendo isso em causa própria, estou dizendo isso à luz da palavra. Tome cuidado aonde você pisa, tome cuidado com os valores que você anda perdendo dentro de casa, e tome cuidado com o seu orgulho, para você não se afastar achando que você é bom demais, porque se você continuar se afastando achando que é bom demais, você está a um passo do chiqueiro. Eu quero orar por você.